Oi, gente, tudo bem? Então, eu venho mais uma vez falar do problema que é da médium que coloca um nome famoso para a sua obra, dizendo que foi o espírito que está ali que psicografou, e na verdade é uma mentira. Né? Você sabe de quem eu estou falando? Sim, é da Iraci Campos, que fala que psicografa a Anísia da Silveira, e não tem nada a ver o conteúdo com que a Anísia da Silveira escreveu. E essas pessoas, elas se prevalecem, elas dizem que isso aí é perseguição religiosa, se a gente aponta e fala que não é, que é uma mentira, que ali não é a Anísia da Silveira, é a da própria médium, né? Tem alguns conceitos lá que são bons, positivos até, não há grandes problemas. O problema é que a Anísia da Silveira, ela era uma pessoa profunda e ela analisou a psique, né? E os livros da Iraci são mais para autoajuda, para conselho, né? E é uma coisa que a Anísia da Silveira não escreveria. Então eu vou mostrar para vocês aqui um livro que eu tenho da Anísia da Silveira, né, de Jung, a vida e obra de Jung. Aí então ela escreveu sobre a vida dele, né, vida e obra. Ela falou sobre a assimilação dos complexos, evolução do conceito de complexo, né, coisa assim bem difícil de entender. Psicologia complexa, né, tipo de pensamento extrovertido, de sentimento extrovertido. Escreveu sobre símbolos, arquétipos, inconsciente coletivo, inconsciente pessoal e religião como função psíquica, né? Era uma obra profunda, né? Como ela era profunda, ela estudou a obra de Jung, né? Ela conheceu Jung, ela foi uma discípula dele e ela estudou a vida toda, né? A psique humana, então ela é uma sumidade na matéria. Então ela não iria escrever um livro, né, falando que você tem que, para melhorar o seu humor, você tem que dormir 8 horas por dia, né? Isso é trabalhar as emoções, ou fazer uma lista. Faz uma lista com aquilo que você quer, que você tem hoje e você vai ter no futuro. Eu acho um absurdo a pessoa se aproveitar da fama de outra, né? Para ganhar notoriedade e assim, o que a gente pode fazer juridicamente? Vamos dizer que isso é liberdade de expressão. Então eu posso escrever um livro dizendo que o Einstein está aqui, ele meditou esse livro e que a Terra é plana, que agora ele está lá do outro lado e ele viu que a Terra é plana. Aí eu ponho o Einstein, então aquilo eu posso escrever qualquer coisa que eu quiser, né? Então, assim, não existe um órgão que vai regulamentar isso, né? Nós temos que alertar as pessoas para não comprar esse tipo de livro que é falso, é uma falsidade, né? Isso daí, o livro que ela escreve, né, não é a Anísia da Silveira. Eu vou pegar um trecho aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de como era a escrita da Anísia. Nas suas experiências sobre as associações de ideias que o levaram, conforme vimos no segundo capítulo, à descoberta dos complexos, ele se familiarizara intimamente com o material reprimido das vivências pessoais. Trabalhara com normais, neuróticos e psicóticos. Segredos que envenenavam vidas tinham vindo à luz. Ocultos mecanismos de sintomas haviam sido descobertos, mas às vezes apresentavam-se problemas que pareciam insolúveis, sobretudo nas pesquisas com psicóticos. Jung estava convencido de que os sintomas da loucura, ainda os mais extravagantes, encerravam significações tanto quanto os atos falhos, os sonhos ou as manifestações neuróticas, e muitas dessas significações ele já desvendara trabalhando com uma paciência infinita. Entretanto, havia delírios, havia alucinações que o deixavam às cegas. Então, isso aqui é um texto de uma pessoa que estuda, que pesquisa, que coloca em prática aquilo que estuda, né? E é o que o Allan Kardec falou sobre os falsos profetas, né? Analisar o que a pessoa fala sempre. Cuidado com os falsos profetas, que viram muito Jesus,
dizendo que é Jesus e que a gente tem que analisar o que ele está falando, né? E aí ele vem com uma ideia estapafúrdia e as pessoas acreditam porque ele falou que é Jesus, então tá tudo certo. E aí o próprio Allan Kardec fala que nós temos que cuidar com os falsos profetas, né? E infelizmente a Iracy Campos é uma falsa profeta. Então é isso, eu quero fazer uma campanha. Gente, estude o original, estude Allan Kardec, o original, e estude Nízia da Silveira, original. Não vá comprar livro de pessoas se passando pela Nízia da Silveira. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.